body, tá? Falei aqui do body. Hoje eu quero começar aqui na live mostrando para vocês essa modelagem aqui, tá? De body adulto. Através dessa modelagem, você pode soltar a sua criatividade e você pode finalmente deixar de lado o medo de cortar tecido porque você não tem a sua modelagem de maneira correta. Então vamos lá. Professor, sou costureira, sou iniciante, tenho medo de cortar o tecido. E aí, como é que eu faço? Por aqui você vai encontrar modelagens de body, de camisa, de blusa, de saia, de muitas outras peças para que você possa cortar as suas peças de maneira mais segura, como eu vou te mostrar a partir de agora. Aqui na mão eu tenho essa modelagem de body, que ela já tem aqui ó, o tamanho P, tamanho M e o tamanho G. Essas peças nós fabricamos aqui e enviamos para todo o Brasil. Nós mandamos também para o exterior. Isso é massa falar aqui para vocês também. Então, para todo o Brasil, você que quer comprar a nossa modelagem, o link já está disponível aqui. Então, é só vocês clicarem no link, chamar aqui, que o Marco já está a posto para fazer todo o atendimento de vocês e passar todas as referências de todas as modelagens que a gente tem por aqui também. Bora cortar essa peça. Então eu tenho aqui na mão, vou cortar essa peça. Bruno, para a gente interagir aqui, enquanto eu vou falar do tecido que pode ser utilizado para cortar essa modelagem, que é muito importante falar sobre isso. Professor, essa modelagem se aplica para que tecido? Vou dar uma lista de tecido agora que você pode estar trabalhando e principalmente junto comigo aí, alinhando, enquanto você vai votar em qual tamanho nós vamos fazer. Se o tamanho P, se o tamanho M e se o tamanho G, Tem tá? tamanho GG, então, professor? Oi? Tem tamanho GG? Tem o tamanho plus size também, então na medida de que você precisa da sua peça, é só entrar em contato aí e a gente vai passar para vocês. Bom, essa modelagem, ela já vai com toda a margem de costura inclusa dentro dela, no tamanho real, simplesmente para que você possa posicioná-la sobre o tecido e executar o corte de maneira bem segura. Por exemplo, hoje eu tenho aqui na mão esse tecido laranja, que é uma malha. Aqui nós temos uma ribana com elastano, é uma malha muito utilizada para confecção de body e de outras peças que precisam estar em maior contato com o corpo, ou seja, são malhas que têm aderência e ela consegue vestir bem e dar um bom caimento. Então hoje nós vamos utilizar essa malha aqui, que é uma malha tubular, fechada, tá? E vai ficar muito fácil para você cortar essa peça junto comigo. E aqui na mão eu tenho a modelagem no tamanho P, no tamanho M e no tamanho G. E aí, Bruno, enquanto o pessoal tá por aí fazendo a votação, fala para mim qual o tamanho que vai ganhar para que a gente possa posicionar na mesa e cortar de maneira perfeita, tá bom? Tirar essa modelagem, já eu falo dela também. Vamos lá? O que foi? Que foi? Manda lá. Tudo certinho? Octávia Souza. Octávia. Isso, Portugal. Octávia. Isso, é o C mudo. Lá em Portugal, pessoal de Portugal, tem muita gente. A gente, semana passada, mandou um pedido de modelagem para lá, para Portugal. Foi bem bacana. E através de vocês, a gente tem conseguido também fazer história aqui nos Correios da nossa cidade. Então, o pessoal aqui tá de cabelo em pé com a gente, levando tanto pedido para despachar para todo o Brasil, tá bom? Então vamos lá, Bruno. Qual tamanho o pessoal optou aí para fazer a votação? G. Tamanho G? Todo mundo deu G. Ok, então aqui eu vou fazer de forma bem dinâmica a questão da apresentação dessa modelagem. E aí eu vou utilizar uma realidade bem comum que todo mundo tem aí nas suas lojas de tecido próximo da sua cidade, tá? O que é que acontece? Muita gente consegue comprar malha de maneira aberta, ou seja, a malha tipo aqui, esse material que eu estou mostrando para vocês. Então, você pode trabalhar com essa modelagem fazendo o corte dela em suplex, lurex. Você pode utilizar o coto, tá? Você pode utilizar também qualquer outra malha que tenha um bom elastano, que tenha uma boa aderência e você consiga cortar a sua peça e ter um bom resultado, tá? Aqui eu vou pegar a minha modelagem G. Então, quando nós vendemos, nós já vendemos a nossa peça assim, ó. O tamanho P, o tamanho M e o tamanho G. Então, fica muito fácil para você acompanhar tudo isso aqui, ó. Tamanho P, tamanho M, tamanho G. E aqui, cada uma dessas peças, ela já vai em tamanho real, a parte da frente e a parte de trás.
que para fazer o corte é muito simples. Você vai simplesmente pegar aqui, ó, a parte das costas e aqui você vai posicioná-la sobre a mesa dessa maneira. E aí, com um piloto, você vai simplesmente fazer o risco da sua peça. Ah, professor, eu tenho medo de cortar o tecido. Com a modelagem, você não vai ter mais esse medo. Simplesmente você vai posicioná-la, vai fazer o risco dessa maneira aqui, que eu estou fazendo, e em seguida você vai cortar. Dessa maneira aqui, vai ficar muito fácil, você não vai colocar o seu tecido a perder, e também você vai ganhar muita praticidade, tá? Fiz o risco da minha peça, com a minha tesoura eu já vou aqui e já faço o corte dela. Lembrando que essa estrutura para o fundo já contém nela a margem para que você possa trabalhar o elástico na parte de dentro, possibilitando assim um melhor caimento para o seu body. Assim que eu tiro a minha modelagem de cima, eu já consigo visualizar a minha peça e aí com a tesoura simplesmente eu venho e corto a minha malha nesse sentido aqui, ó, cortando a parte das costas e em seguida riscando e cortando a parte da frente. Bruno, se tiver alguma pergunta na live, é só fazer aqui pra gente ir interagindo com as meninas, tá? Ana, manda lá a pergunta da Ana. Que lápis você tá usando? Ana, aqui eu utilizo piloto, eu utilizo também a questão de caneta ou do canetão de quadro, tá? Também o material que eu utilizo muito é o giz de quadro normal, porque ele é fácil da gente tirar na roupa, mas aí, como a minha modelagem já possui uma margem de costura inclusa nela, então eu posso fazer esse corte aqui, ó, utilizando essa caneta preta e chegar nesse resultado, tá? Cortei aqui a parte das costas, só para você entender e comparar a questão do corte com a modelagem. Se eu posicionar o molde aqui em cima, você vê que o corte já sai de maneira perfeita, tá? Vê que imagem bacana, que imagem linda. Se eu tiro aqui de cima, tudo certinho. Parte das costas tirada com sucesso. Agora, nós vamos cortar a parte da frente, seguindo o mesmo detalhe aqui, ó. Posiciono, alinho a parte aqui da frente e em seguida eu venho aqui e já sigo fazendo também o mesmo desenho, tá? Utilizando aqui, ó, um piloto de quadro comum. Eu venho aqui, ó, risco. Sigo fazendo risco nessa lateral. Aqui do outro lado. Sigo aqui, ó, fazendo a curva da cintura. Ombro. E também aqui o outro lado do decote, tá? Vou passar algumas dicas bem legais que através de uma única modelagem você pode aí também criar outros modelos, tá? Lembrando que essa modelagem aqui é uma modelagem de base, tá bom? O que é uma modelagem de base, professor? É uma modelagem que através dela você consegue produzir outras peças e soltar a sua criatividade. Aqui eu vou mostrar, por exemplo, como que você pode, através de uma única peça, criar 2 ou 3 modelos aqui de maneira bem fácil, tá? Tenho a minha modelagem padrão, estou fazendo aqui o corte dela. E em seguida eu vou mostrar aqui como que você pode fazer no seu ateliê, resolvendo o problema de muita gente que tem o medo de cortar o tecido e de colocar o seu tecido a perder, tá? Muita gente também diz a mim o seguinte: professor, eu tenho dificuldade de cortar a peça porque eu não tenho tanta simetria, eu não tenho tanta noção da proporção de corpo, tá? Eu não consigo entender muito as bases do corpo para poder fazer a modelagem. E aqui dessa maneira você vai conseguir de maneira muito fácil, ó. Aqui eu tenho a parte da frente e aqui eu tenho uma parte das costas. Só para você entender aqui como que vai funcionar, se eu pegar esse molde das costas aqui, ó, vou colocar nesse sentido porque a câmera consegue ver legal. Não consegue, Bruno, aqui? Consegue mostrar certinho? Aqui eu tenho a parte das costas e aqui eu tenho a modelagem da frente. Tenho aqui as duas partes certinhas, frente e costa. Professor, passa a primeira dica pra gente. A primeira dica é que se você tem essa peça e você faz um corte nesse sentido aqui, ó, tirando essa parte do ombro até o encontro, você consegue montar um body de um lado só aqui, ó,
para que você consiga montar a sua peça nesse formato e nesse modelo. Isso aqui é a primeira dica. A segunda dica, professor, eu quero colocar uma manga no meu body. Como é que eu faço? Eu pego aqui, ó, a sobra do tecido, vou posicioná-la nesse formato aqui. Vê que dica legal aqui também para vocês. E aqui eu vou posicionar a cava do meu body, ó. Aqui tá a cava. E aqui tá o tecido. Então eu posso vir aqui e marcar cerca de 55 a 58 centímetros. Vou arredondar para 60. Vou trazer aqui na lateral e vou deixar com 60 centímetros para fazer o corte da manga, já com a diferença legal aqui. 60 centímetros, corto. E aqui uma dica bem massa de corte também é posicionar e pegar a sua régua ou a sua fita e fazer essa marcação aqui, ó, nesse formato. Vê que formato bacana. Dessa forma, eu simplesmente pego o piloto e risco. Agora eu faço esse risco aqui dessa maneira. E agora eu tiro uma pequena diferença aqui, que é o encontro da cava, tá? Nesse momento, o que é que acontece? Corto a manga. Corto aqui do outro lado. E com uma única modelagem, eu consigo aqui ir soltando a criatividade e produzindo as minhas peças. Então aqui eu posso ter o meu body de manga longa, tá? E se aqui eu retiro um lado do ombro, eu consigo ter uma peça de um ombro só. A cintura você pode definir e ajustar de acordo com a sua cliente. Lembrando que esse tamanho aqui é a minha modelagem do tamanho G. Fica muito fácil produzir as suas peças a partir da modelagem correta, tá? Então aqui, só pra gente marcar certinho, eu tenho uma projeção da minha modelagem da parte da frente. E por fim, a modelagem aqui da parte das costas. Vou posicionar aqui para você ver. E aqui eu vou fazer esse movimento, ó. Frente e costas, cortado com perfeição.